Hoje nós vamos trazer uma mensagem escatológica e que exige um pouco do tempo. Ministramos hoje pela manhã sobre a volta de Jesus e a grande tribulação. Mensagem escatológica nem sempre é uma mensagem que desperta interesse das pessoas. As pessoas não têm interesse de ouvir sobre a volta de Jesus. Mas eu costumo dizer que aqueles que não se interessam pela volta de Jesus também não merecem o céu, né? É o óbvio. A gente não tem interesse na volta dele, então a gente não merece o céu também. Essa é a minha opinião. Então a mensagem escatológica, falar sobre grande tribulação, sobre o arrebatamento, sobre a volta de Jesus, o princípio das dores, é uma mensagem que vai exigir o seu interesse, sua Bíblia no seu colo, para nós fazermos leituras em alguns textos, em alguns livros da Bíblia, textos que vão coadunando, concordando com outro texto, para que você entenda a mensagem, para que você entenda o objetivo da mensagem. E amados, o pastor ele não pode se preocupar em pregar apenas aquilo que as pessoas gostam de ouvir. O pastor ele tem a responsabilidade de pregar aquilo que Deus quer que a igreja receba. E nós estamos vivendo um tempo em que eu não posso, na condição de pastor, me furtar o dever, a responsabilidade de pregar sobre a volta de Jesus, pregar sobre o arrebatamento da igreja. Agora, esse tipo de tema requer também conhecimento. Ministrar sobre escatologia não é fácil. Ministrar sobre escatologia você tem que estudar sobre o tema, porque senão você faz uma salada, as pessoas não entendem. Então eu me debrucei, estudei e preparei uma ministração, e ao final desta ministração, assim como foi hoje pela manhã, eu até certo ponto me senti em paz, porque como pastor eu estou cumprindo o meu dever. Como pastor estou fazendo a minha parte, que é alertar a igreja do Senhor Jesus que a volta do Messias é iminente, está próxima. Eu sei que você ministrar sobre promessas, você ministrar que Deus vai te honrar no seu trabalho, você ministrar que Deus vai te exaltar na presença dos seus inimigos, o povo gosta desse tipo de mensagem, mas também não te prepara para o arrebatamento, não te prepara para se encontrar com o Senhor Jesus. E os tempos, os dias que nós estamos vivendo, é tempo de falar sobre isso. Agora, cabe a cada um receber a palavra e se alinhar nela ou não. O dever do pastor é ministrar. Qual foi a última vez que você ouviu pregando sobre a grande tribulação? Quero perguntar a alguém. A culpa é do seu pastor. Eu faço meia culpa, aliás, meia não, toda culpa, porque esse tempo todo você aqui, você nunca ouviu falar sobre a grande tribulação. É a minha culpa, e eu quero assumir essa responsabilidade, mas agradecer a Deus também por Ele ter me despertado a tempo, para que eu possa cumprir o dever de falar sobre a volta de Jesus. Mas não há como falar da volta de Jesus se nós não abordarmos o tema da grande tribulação. O que se dará depois da volta de Jesus? O que vai acontecer depois da volta de Jesus? Não tem como falar da volta dele se nós não explorarmos essa temática da grande tribulação. Então vamos falar um pouco sobre isso também hoje. E eu queria, e a oração que eu faço é que o Espírito Santo faça seu coração e a sua mente cativos à palavra, para que você possa sair daqui edificado e entendendo que nós estamos vivendo uma situação muito séria, mais do que o coronavírus, mais do que a pandemia, é a eminente volta do Senhor Jesus. E às vezes a gente se preocupa muito, questão de pandemia, questão de crise aqui, crise acolá, e nós não nos preparamos para a volta de Jesus. Então eu estarei ministrando ao longo de alguns domingos
iniciei hoje pela manhã, pela tarde, às 17 horas, no primeiro culto, e vamos também fazendo nesse momento. Mas antes disso, você vai preparar a sua semente, a sua oferta, você também vai consagrar o seu dízimo. Vamos, nesse momento, honrar o nosso Deus com a nossa oferta, com o nosso dízimo, de coração, com alegria, e logo após nós já estaremos entrando na ministração. Aliás, eu quero pedir que você já deixe adiantado Apocalipse capítulo de número 3. Vamos entrar nessa temática, Apocalipse capítulo de número 3, amém? Deixe marcado aí. E eu queria aconselhar a todos vocês que vão vir nos cultos aos domingos, você que tem interesse de ouvir falar sobre a volta do Senhor Jesus, sobre a grande tribulação, sobre o fim dos tempos, você que tem interesse, você vai trazer a sua Bíblia. Traga a sua Bíblia, porque nós vamos estar fazendo uso da Bíblia. Esse tema nos exige algumas leituras, então é importante você trazer a Bíblia todos os domingos para você ter melhor aproveitamento. Amém, amados? Se você já preparou a sua semente, o seu dízimo, pode vir, que Deus te abençoe, venha honrar a Deus e que o Senhor te prospere em nome de Jesus. Amém? Todos já prontos para fazermos a leitura? Apocalipse capítulo de número 3. Antes da leitura, Deus abençoe os queridos irmãos e amigos da live, que essa mensagem também possa cumprir na sua vida, dentro da tua casa, no teu coração, o propósito de Deus. E eu tenho a certeza que o propósito é te despertar para esse tempo, e também o propósito de fazer surgir ou crescer o temor em seu coração ao você ouvir esta ministração. Então que Deus abençoe aos queridos da live, em nome do Senhor Jesus, e que o Espírito Santo fale ao teu coração de uma forma especial nesta noite. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Podemos ler, queridos? Que diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar ou para provar os que habitam sobre a terra. Amém? Deixa a Bíblia aberta aí no seu colo, feche os seus olhos, peça o Espírito Santo para falar com você. Se você se preocupa com a sua salvação, se você se preocupa com esse tema da volta do Senhor Jesus, que está bem pertinho, mais perto do que pensamos, então fale com Ele, para que Ele ministre o seu coração neste momento, em nome de Jesus. Pai, nós estamos na Tua presença e queremos fazer uso da Tua palavra, para que compreendamos o tempo em que estamos vivendo agora, esse tempo em que os sinais, todos eles apontam para o cumprimento da sua promessa, a promessa pelo qual o Senhor fez a nós, de que um dia o Senhor retornaria, de que o Senhor voltaria para nos buscar o teu povo, para que possamos também, com o coração inclinado à tua palavra, entender o que se dará daqueles que não subirem para encontrar com o Senhor. Qual o resultado que ocorrerá na vida daqueles que ficarem aqui na terra?
Portanto, eu oro em nome de Jesus, Espírito Santo, para que o Senhor tome o teu lugar e fale com a tua noiva e nos desperte, nos alinhe com a tua vontade. E isto nós sabemos que só conseguiremos com o auxílio da tua palavra. Portanto, toma minha vida, toma cada mente, cada coração e faça-os cativos à palavra do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, nós lemos um texto que faz parte do conteúdo de uma carta que foi endereçada, enviada ao anjo ou ao pastor da igreja em Filadélfia. É importante nós compreendermos que o nome da igreja não é Filadélfia, não é Igreja Filadélfia, igreja em Filadélfia, como por exemplo, igreja em Belo Horizonte, igreja em Betim, igreja em Contagem. Quem está entendendo diz amém. Então Filadélfia não é o nome da igreja, Filadélfia é o nome do lugar. Portanto, entendemos isso. Então João, na ilha de Patmos, ele teve a revelação, teve várias visões, das quais ele registrou, compilando, organizando o livro de Apocalipse. E dentre tantas visões e mensagens que João, na ilha de Patmos, recebeu, o Senhor Jesus também deu a ele o dever de escrever o que Jesus falava ali, algumas 7 cartas. E João tinha a responsabilidade de endereçar essas cartas a várias igrejas da Ásia Menor, a 7 igrejas da Ásia Menor, a saber, igreja de Esmirna, igreja de Éfeso, igreja de Pérgamo, igreja de Tiatira, igreja de Sardes, igreja de Laodiceia e, por fim, igreja de Filadélfia. São 7 igrejas. Para nós entendermos quem é quem nas 7 cartas do Apocalipse, que está no capítulo 2 e capítulo 3 do livro de Apocalipse, para entendermos quem é quem essas igrejas, precisamos perceber que existe uma ordem e uma progressão cronológica e histórica nas cartas a essas igrejas. O que é uma progressão cronológica? É nós compreendermos que alguns conteúdos que estão lá na carta, por exemplo, de Pérgamo, de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Tiatira, a igreja de Laodiceia, a igreja de Filadélfia, muitos dos conteúdos, por que não dizer todos que ali estão, além de estarem tratando de situações que as igrejas locais enfrentavam, situações que estava vigente, que estava acontecendo naquele tempo, a visão cronológica, a progressão cronológica nos arremete a entender que o que está lá escrito nessas cartas serve também para as fases da igreja ao longo dos séculos, a igreja do Senhor Jesus ao longo dos séculos, bem como especialmente a igreja da atualidade. Você quer um exemplo? Por exemplo, a igreja de Éfeso, ela recebeu uma advertência, inclusive das 7 cartas para as 7 igrejas, 5 delas tinham advertência. Apenas 2 cartas endereçadas a 2 igrejas não teve advertência, que foi esta que lemos, a igreja de Laodiceia. Não há ali repreensão por parte de Jesus
e a igreja de Esmirna, não há também advertência, não há repreensão. As demais igrejas, como por exemplo eu disse a igreja de Éfeso, vem o Senhor advertindo a igreja em Éfeso. Em qual sentido? Tenho porém contra ti que deixasse o teu primeiro amor. Por exemplo, a igreja de Pérgamo, todavia tenho contra ti que algumas coisas que tu tens aí sustentam. Vocês têm aqueles que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinavam a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas a ídolos e a praticarem a prostituição. Então observa que apesar do problema da igreja de Éfeso, era um problema lá, eles tinham, a igreja de Éfeso, eles tinham deixado a boa prática, eles estavam em estado de apatia. A igreja havia deixado o seu primeiro amor. Mas observa que isso concorda muito com a igreja atual. Quantos que começa bem e dá uma bênção, está maravilhado, e daí a pouco você procura o irmão, não está apagado. Não tem mais interesse com a palavra de Deus, não tem interesse com as coisas de Deus, não tem mais interesse com a obra de Deus. E aí ele vai trazer os seus argumentos, as suas desculpas, porque ele deixou, porque que parou, porque que não quer mais. Na verdade, é a igreja de Éfeso. Perdeu o primeiro amor. Já não há mais aquela chama que impele, aquela chama que incita, aquela chama que o induz, que o leva às práticas que o amor faz com que o homem cumpra. Então nós vimos também que na igreja de Pérgamo, o Senhor Jesus mandou João escrever: olha, eu tenho contra vocês aí, é que vocês têm entre vocês aqueles que seguem a doutrina de Balaão. Aí, queridos, o que Jesus estava querendo dizer? Balaão é o profeta vendido, porque Balaque, ele queria destruir o povo. Está lá em Números. Balaque queria destruir o povo de Israel, mas ele não conseguia. Aí ele chamou o profeta para amaldiçoar o povo, porque se o profeta Balaão amaldiçoasse o povo, ele sabia que ele iria conseguir destruir Israel. E aí ele foi tentando. A primeira vez ele se bateu de frente à negativa, porque Balaão disse: rapaz, você está me pedindo uma coisa que eu não posso fazer. E Balaque então perguntou: mas por que não pode? Porque como eu vou amaldiçoar a quem Deus abençoou? Esse povo tem a força do unicórnio, a presença de Deus é com eles. Mas aí Balaque, ele não desistia, né? Ele continuou em cima, e ele agora começou a subornar, ele começou a dar riqueza para Balaão. E isto representa o quê? A geração de crentes que são vendidos, porque só servem a Deus por barganha. Quanta gente que deixou de servir a Jesus porque viveu um tempo de tribulação e Jesus não respondeu a oração dela. Quanta gente deixou de servir a Deus porque a porta do emprego fechou, porque serve a Deus por barganha. São pessoas, é um tipo de igreja vendida. Chamamos de a noiva prostituta. Ela se vende. Então a igreja de Pérgamo veio sobre ela essa advertência na carta, e assim sucessivamente. Mas nós vamos nos ater aqui ao conteúdo que estava na carta da igreja de Filadélfia. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, eu também te livrarei da hora da tentação que há de vir para tentar todos os moradores da terra. Eu quero prender a sua atenção aqui
E nesse versículo há pelo menos duas coisas. Há uma promessa e uma profecia. Apenas nesse único versículo de número 10. Eu quero repetir. Nesse único versículo, vimos aqui duas coisas: promessa e profecia. Eu pedi você para deixar aberto. Observe bem, olha o versículo 10. A promessa começa dizendo assim, ó: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tentação. Aí está a promessa. Quem está entendendo diz amém? Se você guardar a minha palavra, eu vou te livrar. Olha que promessa aí, maravilhosa. Eu te prometo, se da tua parte houver observância na minha palavra e nela você permanecer, eu vou te livrar. Porque o que vai vir vai assolar toda a terra, mas eu vou te livrar. Promessa. Agora, aonde que está a profecia? A profecia está quando ele disse que virá a hora da tentação, que vai tentar todos os moradores da terra. Profecia. Quem entendeu diz amém. Agora, a igreja de Filadélfia, ela estava em um lugar que sofria aquele termo, aquele espaço geográfico, sofreu com muitos terremotos. E os terremotos que aconteciam ali destruía as casas, destruía tudo que eles construíam com muito esforço, ao passo que eles não já querendo mais serem vítimas dos terremotos que ali estavam, que acontecia sempre. O povo começou a morar em cabanas, em tendas ao redor de Filadélfia, não querendo mais estar no cerne, no centro, no meio, porque ali acontecia muito terremoto e trazia prejuízos, trazia morte. Então, temendo pelas suas vidas e pela vida dos seus entes, eles decidiram morar em tendas ao redor. Agora observa o versículo de número 12. Jesus Cristo vem falando à igreja de Filadélfia de forma a acalentá-los, a encorajá-los à perseverança, a não desistirem na fé. Jesus vem com uma palavra linda para consolo deles. Olha o versículo de número 12. Porque eles residiam em um lugar que acontecia muito terremotos. Aí ele vem dizendo, ó, diz assim: e ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus. Qual que é o objetivo da coluna? Qual que é o propósito da coluna? Coluna é aquilo que sustenta. Coluna é aquilo que está firme. Em outras palavras, sabe o que Jesus estava dizendo? Eu sei que vocês residem numa região em que suas placas tectônicas debaixo dos vossos pés se chocam umas com as outras, e por isso vem o terremoto e vocês perdem as suas casas. Mas nem por causa disso vocês deixam de me servir. Vocês continuam me adorando, continuam me servindo. Ora, diga que alguém que algum momento a enchente entrou na tua casa, levou os teus móveis, tirou tudo que você tinha, mas você continuou servindo a Deus. Pessoas que moravam ou moram em encostas, e aí a defesa civil chegou e disse: sai daí porque está perigoso e você teve que sair, mas ainda assim você continuou servindo a Deus, dizendo: amém, Senhor Jesus, a ti te dou toda a honra, te dou toda a glória, eu não vou deixar de servir o Senhor. Aí vem Jesus com a promessa: ao vencedor, ao que vencer
Jesus estava fazendo alusão ao quê? As fases ruins que eles enfrentavam, de terremotos que destruía tudo que eles tinham. Vocês serão colunas do templo do meu Deus, farão parte de um reino que não se abala, mas que permanece para sempre. Que coisa linda! Que coisa linda! Mas agora, por que Filadélfia? Por que esse nome Filadélfia? Conta a história que esse termo, esse lugar, por acontecer vários terremotos, por várias vezes, por consecutivas vezes, eles tentavam reedificar aquele lugar. E um certo imperador chamado Eumenes se propõe agora a reedificar aquele lugar, reedificar aquela cidade, reedificar aquelas fortalezas. O trabalho era muito árduo e ele tinha um irmão, o seu irmão chamado Átalo. E a história narra que Átalo, ele era muito leal, ele era muito fiel ao imperador Eumenes. E a sua lealdade, a sua fidelidade era vista por todas as pessoas. Ele era sempre verdadeiro. Ele estava sempre junto nos desafios. Lembremos como que foi desafiador para Neemias conseguir homens leais e fiéis com ele para reedificar os muros em Jerusalém. Nós sabemos dessa história. Neemias precisava de homens fiéis, homens leais com ele. Assim também o imperador Eumenes, ele dependia desse tipo de gente. E o seu irmão Átalo era muito leal a ele, motivador, incentivador, estava com ele para o que viesse. E aí, por sua lealdade, por sua fidelidade, aquele lugar recebeu o nome de Filadélfia, que fala de fiel, lealdade, fidelidade. Por isso que recebeu o nome de Filadélfia. E aí nós já recebemos aqui uma mensagem. A igreja de Filadélfia nos ensina a sermos fiéis a Jesus Cristo, como um irmão foi fiel ao outro. Amém? Mas agora nós vamos caminhando para o objetivo dessa ministração. Quando o Senhor Jesus, ele diz essas palavras: porque guardasse a palavra da minha perseverança, eu também livrá-lo-ei da hora da tentação que há de vir para tentar todos os moradores da terra. O que Jesus está aqui falando nesta carta para os irmãos da igreja em Filadélfia, para a sua igreja ao longo dos séculos, para a igreja atual, que somos nós? O que Jesus está querendo dizer? Jesus está dizendo aqui que a grande tribulação virá. Virá um tempo que será um tempo muito difícil. Será um tempo muito mais difícil da história, o mais difícil da história da humanidade. E aí eu quero falar com você que talvez a sua preocupação é com a pandemia, né? O Covid-19 ou o coronavírus. Essa pandemia que está aí assolando a humanidade. É porque você não conhece a grande tribulação. É porque ainda não te ministrei sobre isso. Porque a partir de hoje, quando você conhecer o período da grande tribulação, você vai entender que coronavírus não é nada perto do que vai acontecer na grande tribulação. A crise no mundo, a crise nas nações que nós vivenciamos hoje, não se compara com aquilo, com as coisas terríveis que há de vir e há de acontecer na grande tribulação. Agora, observa que o versículo não fala aqui de uma promessa. Jesus está falando à igreja fiel. Jesus está declarando ao povo fiel: se vocês permanecerem na minha palavra, se vocês guardarem a minha palavra, se vocês perseverarem
minha palavra, esse tempo que vai vir assolar a terra, que é a grande tribulação, não é coronavírus, porque a grande tribulação se dará depois da volta de Jesus. É depois da volta de Jesus que o negócio vai estreitar. Porque guardaste a minha palavra, eu também vou te livrar. Você não vai estar submetido a esse processo doloroso que vai vir sobre a humanidade. Então, falar de grande tribulação, não há como fugir do tema da volta de Jesus. Porque a grande tribulação ela se dará depois da volta de Jesus. Pastor, aonde fala da grande tribulação? De forma mais ampla. Aonde se fala desse tempo que será o mais difícil da história, tempo como esse que nunca houve e nunca haverá. Tudo bem, o Senhor leu um versículo que fala da hora da tentação, que vai solar os moradores da terra, mas onde na Bíblia fala mais claro sobre a grande tribulação? Vamos lá, Marcos capítulo 13, abra a Bíblia aí. Você que está na sua casa também, Marcos capítulo de número 13, abre a Bíblia. Eu sei que ministrar sobre escatologia é um tema controverso, é um tema que desperta debates. Há quem concorda, há quem não concorda, há quem aceita, há quem não aceita. Meu irmão, o meu dever é pregar, e quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. O fato de ter teólogo que concorda com a minha aplicação teológica, se ele concorda ou não estou preocupado com isso. Eu estou aqui para ser boca de Deus na sua direção, para você entender que a volta de Jesus está bem perto, mais perto do que você imagina. Marcos capítulo de número 13, vocês acharam? O texto que nós vamos ler, ele já tem até um título aí, ó. Capítulo 13, versículo 14. Olha aí, olha o título. O título está dizendo o que aí? Oi? Não ouvi. Fala para o pessoal da live ouvir. O quê? A grande tribulação. Aqui está de forma mais clara como que vai ser a grande tribulação. Então vamos ler versículo 14 a seguir. Quando, pois, vides o abominável da desolação, situado onde não deve estar. Olha para mim agora, dá uma pausa. Esse abominável aqui é o anticristo. Olha para mim, daqui a pouco a gente vai ler juntos, senão você não vai entender. Escatologia não é fácil. Esse abominável aqui é o anticristo, que ele vai querer estar no lugar que ele não devia estar. Qual lugar que o anticristo vai querer sentar? Lá no trono de Jerusalém. Ele vai querer ser Deus. Então a grande tribulação, Jesus que está contando aqui, ó. É Jesus que está falando. Continuando. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Quem estiver em cima, no telhado, não desça e nem entre para tirar da sua casa coisa alguma. O que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentam naqueles dias. Orai, pois, que isto não suceda no inverno, porque aqueles dias serão tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou, até agora e nunca jamais haverá. Versículo 20. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Olha o 21. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios escolhidos. Estai vós de sobreaviso,
tudo vos tenho predito. Em outras palavras, eu estou avisando vocês antes. Quando ele diz tudo vos tenho predito, ele quis dizer, eu estou avisando antes. Quem está entendendo diz amém? Aqui está o texto que fala sobre a grande tribulação. E olhe bem o versículo de número 19. Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora e nunca jamais haverá. Esse versículo, qual que é o objetivo desse texto? Produzir em nós medo da grande tribulação? Produzir em nós desespero? Pavor? Pânico? Não. Pastor, mas eu estou apavorado. É só lembrar de Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Tem promessa lá de livramento. O que nós lemos no Apocalipse capítulo 10? Quem guardar a minha palavra, eu vou livrá-lo da hora da tentação que há de vir. Ponto. Não é para apavorar, é para despertar. Não é para colocar pânico e nem medo. É para que sejamos despertados e lembremos da promessa. Na igreja de Filadélfia, Jesus estava dizendo: eu não vou permitir que vocês, que os meus santos, os meus fiéis, passem por isso. É isso que ele estava falando. Mas quando se dará? Quando se dará a grande tribulação? A grande tribulação, ela só vai, esse advento só vai acontecer após a vinda do Messias, após a volta de Jesus. Enquanto Jesus não voltar, a grande tribulação não acontecerá. É importante nós entendermos isso. Pastor, então quando será a grande tribulação? Ou quando será, melhor dizendo, a volta de Jesus? Porque a grande tribulação nós já estamos bem situados. A grande tribulação só vai acontecer depois do quê? Depois da volta de Jesus. Quando Jesus vir buscar a sua igreja. Mas eu preciso falar com vocês de duas correntes. Duas. Eu já disse para você que mensagem escatológica, crente preguiçoso não aguenta. Porque é estudo. Não tem como pregar escatologia, ensinar escatologia correndo, sem ler os textos bíblicos. Eu tenho que falar para você de duas correntes, do qual uma delas eu faço parte. A primeira corrente é conhecida de pós-tribulacionistas. São aqueles que eles acreditam que a igreja vai ser arrebatada ou no curso da grande tribulação, que a igreja vai passar um pouco da grande tribulação. Esses são os pós-tribulacionistas. E há uma outra corrente do qual eu faço parte, eu acredito piamente, que são chamados de pré-tribulacionistas. É aqueles que acreditam que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Pedaço nenhum, parte nenhuma, nem mínima. Eu estou dizendo grande tribulação, não estou dizendo tribulação. Tribulação a gente passa a todo momento, desde quando a gente abraçou a fé em Cristo Jesus, a gente está passando tribulação, gente. Mas o que nós lemos aqui que Jesus disse, é que vai vir um tempo que nunca antes houve, e nem haverá depois. É grande, por isso que está, grande tribulação, olha o termo. Então tribulação a gente passa sempre, e a gente vai superando, vai vencendo, porque Jesus vai nos dando força e graça. Agora a grande tribulação vai ser um tempo muito difícil. Então eu estava falando das duas correntes, pelo qual a segunda corrente eu faço parte dela, que é a pré-tribulacionista. Aqueles que acreditam que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Aí você me pergunta, mas por que o senhor fala isso com tanta certeza? Ora, o versículo de número 10 do capítulo 3 de Apocalipse, gente.
porque guardastes a palavra da minha perseverança, eu te livrarei da hora da tentação que há de vir para assolar todos os moradores da terra. Está muito claro. Está muito claro. Quem está entendendo diz amém. Então é importante explicar isso para que você entenda. Porque você pode ouvir alguém que vai dizer para você: não, eu acredito que a igreja ela vai passar pela grande tribulação. Eu não acredito, porque escrito está: Ele é fiel, Ele promete, e Ele vela pela sua palavra para que cumpra. Se Ele está dizendo que não vai passar, que Ele vai livrar da hora da tentação, o livramento vai vir para aqueles que são fiéis. Ponto final. Agora, meus amados, para nós falarmos da grande tribulação, que entendemos que ela vai suceder depois da volta de Jesus, então a gente tem que falar da volta do Messias. Temos que falar da volta de Jesus. Como que se dará a volta de Jesus? Quais os sinais que apontam de que Ele, o Messias, está às portas? Aonde está na Bíblia falando dos sinais que precedem a volta de Jesus, para que a gente possa estar atentos? Não tem jeito, a gente tem que ir lá no livro de Mateus, capítulo de número 24, vamos lá? Mateus 24. Irmãos da live, Mateus de número 24, abre a Bíblia. Meus queridos, acharam? Versículo de número 3 diz assim: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram deles seus discípulos em particular e lhes pediram: mestre, diga-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Olhe para mim agora, daqui a pouco a gente vai continuar lendo. Percebe-se que na pergunta, na dúvida dos discípulos, eles queriam esclarecer 2 pontos. Por favor, eu preciso da sua atenção. Eles queriam entender 2 pontos. O primeiro: quando ou que sinais vão apontar que a tua vinda está perto? Ou seja, a sua volta. Quando o Senhor vai voltar? Era a primeira dúvida deles. A segunda dúvida que eles queriam que Jesus esclarecesse: quando será o fim? E aí é importante nós entendermos, irmãos, que a volta de Jesus recebe de um termo que todos nós conhecemos, e a gente chama de arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja é a segunda volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus. Agora, eles estavam perguntando também quando se dará o fim de todas as coisas. Jesus então lhes explica. Primeiro ele começa explicando quando se dará a volta, quais sinais que antecedem a sua volta. Vamos voltar para a leitura? Olha o versículo 4. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente
ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Põe o dedinho aí e olha para mim agora. Jesus disse: quando vocês virem rumores de guerra, quando vierem um e outro falando que é o Cristo, cuidado para que vocês não sejam enganados. É mister que isto aconteça, mas ainda não é o fim. Jesus está deixando claro que o fim de todas as coisas, o fim do mundo, não se dará quando a gente vê esse tipo de sinal. Nação contra nação, fome, peste, guerras, terremoto. Isso não é sinal do fim. Então é sinal do quê? Continuemos lendo. Porque, versículo 7, porquanto se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o quê? Princípio das dores. Olha o 9. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair-se-ão e odiarão uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, de quase todos. Aquele, porém, que permanecerá fiel até o fim, será salvo. Agora ele vem falar quando que vai dar o fim, ó. Quando que vai ser o fim do mundo? Olha o 14. E será pregado esse evangelho do reino em todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o quê? Entendeu agora quando é que vai ser o fim do mundo, irmão? Liga a televisão, coronavírus no mundo inteiro. Ai meu Deus, é fim do mundo. Não é não. O fim está longe ainda. Isso aqui é só os princípios das dores. Antes do fim vai acontecer tanta coisa. Só para você ter uma ideia. Quando Jesus vir aqui na terra e implantar o seu reino milenal, ele vai governar toda a terra com equidade e justiça. Nesses 1000 anos, Satanás vai ser preso e vai ter 1000 anos de paz na terra. Não vai ter assassinato, não vai ter doença matando gente, não vai ter fome, não vai ter desemprego, não vai ter miséria, não. Serão 1000 anos de paz. Porque Satanás, aquele que atormenta a humanidade, ele vai estar acorrentado, preso por 1000 anos. Depois ele vai ser solto para enganar os moradores da terra. E você acredita que tem gente que ainda vai ser enganada ainda? O homem é tão apestalhado, tão ruim, que depois de 1000 anos que Jesus reinou com paz, com equidade, com justiça, Satanás ainda vai conseguir enganar muita gente? Você acredita nisso? Porque ele vai ser solto para enganar muitos moradores da terra. Então, depois disso, Satanás agora vai ser vencido. Jesus vai vencer o anticristo, vai vencer o falso profeta. Juntamente com Satanás, a besta, o falso profeta, e Jesus vai lançá-los no lago de fogo. Aí virá o fim. Porque pela nossa regra de fé, esse mundo vai ser consumido com fogo. E aí na visão de João, lá na ilha de Patmos, descerá do céu um novo céu e nova terra, a nova Jerusalém que desceu do céu. O fim, aí pôs fim a esse mundo. Depois que o evangelho for pregado até os confins da terra, em todos os lugares, aí virá o fim. Pastor, aonde o senhor quer chegar? Irmão, você não tem que se preparar para o fim do mundo. Você tem que ficar preparado para o arrebatamento que vai acontecer a qualquer momento antes do fim do mundo. Porque a pergunta do discípulo em Mateus capítulo 24 é: quando que será a sua volta? E quando será o fim? Duas coisas distintas, diferentes.
livramento. E aí nós entendemos que Jesus deu os sinais, ele deu as dicas, quando os discípulos lhe perguntou: quando é que vai ser a sua volta? Que sinais apontam para a tua volta? Aí Jesus falou: quando vides guerras, rumores de guerra, terremoto, nação contra nação, fome, peste. Ainda não é o fim, mas é o princípio das dores. Esses sinais que nós vimos acontecendo hoje na terra, no mundo, fome, guerra, morte, peste, são sinais que mostram que o Messias está às portas. E é aqui que nós devemos alertar a nós mesmos. E não ficar esperando o fim do mundo, preocupado com o fim do mundo. O fim do mundo está longe, meu irmão. Eu acabei de dizer para você que Jesus vai reinar mais 1000 anos ainda. E você preocupado com o fim do mundo? Tem que preocupar com o arrebatamento que pode acontecer a qualquer momento, que é a volta de Jesus, porque os sinais já mostram que ele está às portas. Qual é o sinal que ainda falta acontecer aqui, dos sinais que nós lemos aqui, que ainda falta acontecer, que ainda não aconteceu? Existe algum sinal aqui de Mateus capítulo 24 que ainda não aconteceu? Alguém consegue achar algum sinal aqui dos sinais que Jesus falou que ainda não, que falta acontecer? Todos já se cumpriram. Agora, se nós guardarmos a palavra da perseverança, se nós perseverarmos e formos fiéis, ele nos livrará do que vai acontecer depois da sua volta. Porque quando Jesus vir buscar a sua noiva, aí aparecerá o anticristo. O anticristo que vai ser a figura central na grande tribulação. Porque ele vai querer ser igual a Deus. Ele vai se opor a tudo aquilo que é de Deus. Vai querer sentar no trono. Ele vai ser o político que vai trazer solução para todas as demandas do mundo. Não vai ter desemprego, não vai ter fome. E vocês sabem muito bem, né? Quando o político ele atende à necessidade, os anseios dos menos favorecidos, ele é amado pelas pessoas. Colocou pão no prato do necessitado, ele é amado. E o anticristo ele vai trazer isso. E a Bíblia diz que ele vai firmar um pacto de 7 anos com Israel. E na metade desse pacto ele vai quebrar o pacto. E quando ele quebrar o pacto contra Israel, como ele tem o seu prestígio mundial, ele tem um conceito com as nações, ele vai convocar todas as nações do mundo para guerrear contra Israel. E aí vai se cumprir o que está no livro de Zacarias, capítulo de número 12. Se você for lendo depois, em Zacarias capítulo de número 12 fala sobre o dia da angústia de Jacó. O dia da angústia de Jacó é especificamente, exatamente esse dia em que, convocado pelo anticristo, todas as nações da terra vão apontar as armas, os mísseis, os canhões em direção a Israel. Por isso que no livro de Zacarias capítulo de número 12 fala sobre o dia da angústia de Jacó. Quando acontecer isso, que todas as nações mirar os mísseis, as armas em direção a Israel, aí Jesus
virá pela terceira vez agora. Porque nesse tempo, a igreja já subiu com ele. E aí se cumprirá o que está escrito, que ele virá, sentado no cavalo branco. Na sua coxa escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele vai colocar os teus pés no Monte das Oliveiras. E o Monte das Oliveiras vai fender-se. Vai abrir o Monte das Oliveiras. E a Bíblia diz que nesse tempo Jesus vai ferir os inimigos de Israel com a espada que sairá da sua boca. E aí, no texto, existe aqui uma hipérbole. O que é uma hipérbole? A hipérbole é um exagero na expressão. Quando o texto fala que vai ser um derramamento de sangue tão grande, porque Jesus vai vir livrar Israel dos inimigos, que foi visto sangue da altura do cabresto de um animal. Imagine você um cavalo. O cabresto está no queixo dele. Imagine a altura do queixo de um cavalo. Olhando de forma linear, um mar de sangue. Vai ter muito derramamento de sangue. Porque Jesus virá para livrar o seu povo. Então aqui há uma hipérbole, há um exagero. Não quer dizer que vai ter sangue desta altura. Mas vai ter tanto sangue derramado, que o autor aqui usou esta hipérbole, esse exagero. Tamanha vai ser o derramamento de sangue. E por que Jesus virá para livrar Israel? Uma vez Israel rejeitou, e nós temos que agradecer, irmãos. Por isso que a Bíblia diz que ele veio para os seus e os seus não receberam. O que seria de nós se Israel não rejeitasse Jesus? Porque Israel rejeitou Jesus, então Jesus sobrou para mim, sobrou para você. Hoje nós temos Jesus porque Israel não quis, gente. Nós temos que glorificar a Deus. Isso foi propósito de Deus. O fato de Israel não ter aceitado Jesus, não ter recebido Jesus como seu rei, até mataram ele e penduraram ele na cruz, porque eles esperavam um rei que lutasse por eles, que derramasse sangue por eles, um rei de fato político, um rei guerreiro. E Jesus vem falando manso, né? Lá nas bem-aventuranças, bem-aventurados que choram, porque serão consolados, bem-aventurados os pobres de espírito, porque verão a Deus, bem-aventurados aqueles misericordiosos, porque verão a Deus, bem-aventurados aqueles que, por amor de mim, serão perseguidos, mas Deus abençoará. Enfim, Jesus vem falando manso. Então o povo olhou para ele e falou: não é esse não, não é esse. Então rejeitaram Jesus, até mataram ele. Então Jesus, isso foi plano de Deus para que Jesus sobrasse para mim, sobrasse para você. Levanta a tua mão e dá glória a Deus por isso. Agradeça a Deus. Pastor, peraí, esse povo rejeita Jesus, mata Jesus, e depois Jesus vai vir livrá-los. Por quê? Porque Deus se lembrará da promessa que ele fez a seu amigo Abraão, gente. E o que Deus prometeu a Abraão? Eu vou abençoar a sua descendência. A sua descendência será guardada como a menina dos meus olhos. Deus fez essa promessa para Abraão, e todo judeu é descendente de Abraão. Todo judeu nato é descendente nato de Abraão. Absolutamente todos. Nós somos filhos de Abraão pela fé. Eles não, eles são natos. Todo judeu. Então o Senhor Jesus virá como eles sempre quiseram. E vai ser um derramamento de sangue. Queridos, por que o arrebatamento, ou o anticristo, melhor dizendo, ele não veio ainda? Apesar que eu entendo, eu creio que ele já existe. Pastor, ele é um homem? Não sei. Pastor, ele é um sistema? Não sei. Mas vocês estão ouvindo dizer aí, está sendo usado muito essa expressão aí, a nova ordem mundial. Quem já ouviu falar? Nova ordem mundial, uma só moeda, a unificação das nações. Tudo está se cumprindo o que está em Apocalipse. Está no livro também do profeta Daniel.
Então eu creio que o anticristo ele já existe. E se ele for uma pessoa e não apenas um sistema, ele é alguém que está sendo muito bem preparado. Ele vai ser dotado de inteligência. Porque se o cara não é inteligente, ele não consegue enganar as pessoas, gente. Um burro não consegue enganar as pessoas. Um idiota não consegue enganar as pessoas. Então ele vai ser preparado, ele está sendo preparado, ele está sendo instruído. E vai ser alguém muito inteligente para enganar as nações. Por que ele ainda não vem? A resposta está em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Abra lá. 2 Tessalonicenses, queridos da live, capítulo de número 2. Acharam? 2 Tessalonicenses capítulo 2. Olha o versículo de número 3. Você vai entender por que o anticristo ainda não veio. Diz assim: ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Esse homem da iniquidade, esse filho da perdição é o anticristo. Amém? Amém ou não amém? Olha o versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus. É o que o anticristo vai fazer, né? Ele vai querer assentar no santuário lá em Jerusalém, no trono de Jerusalém. Seguindo, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer a vós estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Olhe para mim aqui, vamos fazer uma pausa. Olhe para cá. Olha o versículo de número 6. Paulo dizendo: mas agora vocês sabem aquele que detém o anticristo, o iníquo, o profano. O apóstolo Paulo está falando de quem aqui? Falando do Espírito Santo, gente. Quem que detém o anticristo? O Espírito Santo. O anticristo ele não vai agir, ele não vai aparecer de forma clara. O que há hoje é o seu espírito, o espírito do anticristo, preparando, como diz, né, a cama para ele deitar. Mas ele não pode surgir quando o Espírito Santo ainda estiver aqui na terra. E quando é que vai acontecer que o anticristo vai entender que é a hora dele aparecer? Quando o Espírito Santo for tirado. E quando é que o Espírito Santo vai ser tirado? Junto com a igreja no arrebatamento. A igreja vai ser arrebatada, o Espírito Santo também vai ser tirado da igreja. Aí sim o anticristo vai vir. É aqui que começa a grande tribulação. Por quê? Vai ser um sistema único, um governo mundial. Ninguém vai comprar se não receber a marca da besta. Há quem acredita que esse anticristo e a besta é a mesma pessoa. Já viu falar da besta que subiu no mar? Quando fala de mar, fala de povos, nações. É a legitimação que o povo dá a um governo. Como que você legitima um governo? É quando você vai lá e vota nele. Ele tem legitimidade para agir. Então as nações vão aclamar o anticristo. Essa besta que subiu do mar, que os teólogos entendem que é a mesma pessoa, o anticristo e a besta. Mas ele não pode ainda aparecer, porque a igreja ainda não foi arrebatada. Quando a igreja for levada na volta de Jesus, na segunda vinda de Jesus, o Espírito Santo, Davi, vai junto.
Porque ainda o Espírito Santo detém. Versículo aqui de número 6. E agora sabeis o que o detém. É o Espírito Santo que detém ele. Olha o versículo 7. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo. Então de fato será revelado o anticristo, né? A quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Essa vinda aqui já é a terceira vinda. Já é a terceira vinda. Qual que é a primeira vinda de Jesus, gente? Quando ele nasceu da Virgem Maria. Qual que é a segunda vinda de Jesus, gente? Arrebatamento da igreja, quando ele vai vir buscar os seus. Qual é a terceira vinda de Jesus, gente? Falei aqui. Quando ele virá para salvar Israel, livrar Israel das nações que apontarão armas em direção a Israel. Terceira vinda de Jesus. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai vencer o anticristo, ou a besta. Mas agora eu quero, caminhando para o final, falar um pouquinho sobre a grande tribulação, né? A grande tribulação, o exemplo básico para você entender é mais ou menos esse aqui, ó. A igreja foi arrebatada, porque a promessa em Apocalipse 13:10, eu vou te livrar da hora da tentação. Então a igreja não vai passar pela grande tribulação. Mas aos que ficarem, como é que vai ser? Você não compra, você não vende, você não troca, se você não tiver aquele cartão de crédito ou chip. E quem recebe a marca da besta já está condenado ao inferno, perdeu sua salvação. Ah, então não vou receber não. Pois é, deixa eu te explicar. Seu filho, a despensa da sua casa está vazia. Seu filho quer comer um pão. E seu filho vai chegar para você e falar: papai, estou com fome. E aí você vai dizer: meu filho, não tem dinheiro, não tem como comprar, porque eu não tenho a marca da besta. Porque nós cristãos sabemos, se recebeu a marca da besta, decretou a sua perdição eterna. E aí o seu filho está com fome, né? E aí você vai ver o seu filho morrendo de fome na sua frente. Qual é o pai, qual é a mãe que aguenta? Lembremos de Agar e Ismael lá no deserto. Acabou o pão, acabou a água. Agar, não resistindo ver o seu filho morrendo na sua frente, o que ela fez? Ela virou as costas e retirou-se numa distância de um tiro de uma pedra, ou seja, aproximadamente 25 metros, porque ela não queria ver o filho agonizando ali, morrendo de fome. Qual é o pai, qual é a mãe que aguenta ver o filho morrendo de fome pedindo pão? E você não vai dar ele um pedaço de pão. Mas se você for lá para comprar o pão, para colocar na boca do teu filho, você vai ter que quebrar o seu compromisso com Deus. Por isso que já vai a resposta: pastor, na grande tribulação vai ter salvação? Claro que vai. João viu em visão. Numa visão, lá na ilha de Patmos, João viu e perguntou: quem são esses que vêm de vestes brancas? Aí o anjo lhe respondeu: são aqueles que vêm da grande tribulação. Então na grande tribulação vai ter salvação sim, só que o camarada vai ter que pagar com o próprio sangue dele. Sabe por quê? Porque hoje, no tempo da graça, o sangue que foi derramado na cruz do Calvário, ele não está dando valor. Ele não está dando valor ao sangue de Jesus que foi derramado. Então se quiser vai ter que entrar com o próprio sangue, vai ter que pagar com o próprio sangue. E eu volto a te perguntar: qual é a mãe, qual é o pai que vai aguentar o filho pedindo um pedaço de pão para comer, e você, por não ter aquele cartão ouro, né? Cartão ouro, aquele crédito sem limite que o anticristo, a besta, vai lhe dar, sabe? Aquele chip que vai te dar direito de comprar qualquer coisa, que vai te dar direito de trocar qualquer coisa. Mas você não tem isso. Você sabe que se você tiver, você vai para o inferno. Mas o seu filho está morrendo de fome. E aí, meu chapa, a sua esposa, a sua mulher, a mãe da sua criança, você sabe como é que é a mulher? Ela vai te atazanar, ela vai ficar em cima de você, ela vai falar: larga isso, esse negócio de fidelidade, igual mulher de Jó. Até quando você vai reter essa fidelidade em Deus, nosso
ser fácil? Pior. E se pegarem um filho seu e colocar na sua frente e começar a torturá-lo dizendo: nega esse Jesus, ou então eu vou matar o seu filho. Mas eles não vão apontar uma arma na cabeça do seu filho e dar-lhe a puxada do dedo chamado o golpe da misericórdia. Não. Assim é muito fácil. Lembremos dos cristãos quando morreram no passado. O espírito é o mesmo que lutou matando os cristãos nas arenas com tortura, né? Coloca a criança na sua frente e corta o primeiro dedinho dele. Vai negar Jesus ou não vai? Não vou não. Então me dá o outro dedo. Tac. Ah, mas eu tenho outros filhos. Aí então traz o segundo. O primeiro já morreu. Aí pega o outro. Vai negar Jesus? Quem aguenta isso? É para coçar a cabeça mesmo, meu filho. Para coçar a cabeça mesmo. Isso tem que cozinhar os nossos miolos e crescer temor em nossos corações, para que nós nos preparemos para a volta de Jesus, porque a promessa foi esta: porque guardastes a minha palavra, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir para assolar todos os moradores da terra. Não vou ser leviano em dizer que não vai ter salvação, porque a Bíblia diz que vai ter salvação na grande tribulação. Porém, vai ser muito mais difícil do que agora. Se nós estamos vivendo um tempo da graça, um tempo em que a oração é ouvida, um tempo em que o pecado ainda é perdoado, um tempo em que a graça insta, e muitos estão desprezando a salvação. Imagine quando o Espírito Santo não tiver, porque agora o Espírito Santo está, né? A gente está passando luta, está passando dificuldade, mas o Espírito Santo está: vamos, eu estou contigo, eu estou do teu lado, eu sou teu Deus, eu não te desamparo, eu estou com você aonde quer que você fosse, se você passar pelas águas, eu estou contigo. O Espírito Santo está sempre nos motivando. Não é fácil, querido. Imagine ser um Espírito Santo na grande tribulação. Qual é melhor? Está preparado para quando soar a trombeta, nós ouvirmos e subirmos para que a promessa de Apocalipse 13:10 se cumpra? Ou então pagarmos o preço de ficarmos quando Jesus voltar e sofrermos a hora da tentação, conforme Jesus já disse sobre a grande tribulação, que nunca houve na face da terra e nunca haverá tempos tão difíceis como serão na grande tribulação. A escolher você que vai fazer. E terminando, amados, como nós vimos, como será a grande tribulação. Eu dei aqui alguns exemplos básicos, mas vai ser bem pior do que isso. E Jesus disse: passa os céus e passa a terra, mas a minha palavra não há de passar. Vai cumprir. Muitas profecias lá do Antigo Testamento já se cumpriram ao longo da história. As profecias de Daniel e as profecias de Apocalipse estão se cumprindo, e muitas delas vão se cumprir. Nós estamos vendo que as coisas estão acontecendo de forma a cumpri-las. Então, amados, como seu pastor, eu expulso para você a palavra de Deus nessa noite. A partir de hoje, você não é mais inocente. Ao longo dos anos que você congrega na Fogo para as Nações, que você não ouviu esse tema, Deus te tinha como inocente. Mas a partir de agora não. Você não é mais inocente. Você está de frente a uma grande realidade. Uma realidade que não é minha, não é sua, mas é de Deus. E Ele vela pela sua palavra para que ela se cumpra. Jesus uma vez disse: conhecer a palavra de Deus e não praticar, é melhor amarrar uma pedra numa corda e amarrar no pescoço e se jogar no fundo do mar. Agora você conhece.
É claro que eu não consegui dissecar tudo, porque escatologia é muito complexo, não é fácil, é uma coisa ligada à outra. Observa que nós não fomos, iniciamos em Apocalipse 3, 10, e fomos lá em Mateus 24, e depois fomos em Marcos capítulo 13, e depois, por fim, terminamos em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Não há como falar da volta de Jesus sem falar da grande tribulação. Uma coisa está atrelada à outra. Mas eu procurei ser mais claro e mais didático possível. Quando eu falo mais didático, é uma forma mais explicativa, que vocês possam sair daqui entendidos desse tema. E eu quero dizer para vocês que eu não terminei. Nós continuaremos no próximo domingo falando sobre isso. E que se nesta igreja estiver só eu e a minha família, eu vou ministrar para a pastora Miriam, para a Giovana e para a Sofia sobre a volta do Messias. Eu não vou me furtar da responsabilidade como seu pastor de te alertar que ele está às portas. E que somente quando ele, na sua segunda vinda, te levar, vai te livrar da grande tribulação. Se a trombeta soar e você não ouvir, e quando você se der por conta, o pastor desapareceu, o seu marido, a sua esposa, o seu filho, diga para você mesmo: deu ruim, grande tribulação. Mas nós temos uma esperança. Apocalipse 3:10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te livrarei da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra. A promessa está aqui. Então o que temos que fazer? A partir de hoje, para de se preocupar com o fim do mundo. O fim do mundo não te pertence. Para de se preocupar com isso. Liga os telejornais e os absurdos. Aí você fica apavorada. Para! Se apavore em buscar entender se Jesus vier agora. O que vai ser de mim? Meus filhos? Minha família? Não fique preocupado com o fim. O fim ele vai acontecer. Como já expliquei, mas ele está longe. Diga assim: o fim está longe, mas o arrebatamento está mais perto do que eu imagino. É isso. E só o arrebatamento vai te livrar da grande tribulação. Fique sobre teus pés para você fazer a sua oração. E você vai pedir a misericórdia do Senhor Jesus. Você que está na sua casa, na live, como você se sentir à vontade, dobre os seus joelhos, ou sobre os pés mesmo, assentado mesmo, mas ore pelo amor de Deus. Ore em nome de Jesus. Ore clamando a misericórdia do Senhor Jesus. Ore para que Ele te prepare, para que essa palavra nunca saia do seu coração. Então comece agora a falar com Deus. Comece a falar com Deus. Clame a misericórdia de Deus. Diga: Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Que eu esteja preparado, que eu esteja preparada para ouvir quando a trombeta soar. Que eu esteja preparado e pronto para a volta do Senhor. Que a promessa do livramento da hora da tentação se cumpra na minha vida. Que a promessa do livramento se cumpra na minha casa, na minha família. Tem misericórdia de mim. Há quanto tempo eu não ouvi uma mensagem como esta? Então eu andei errante, eu andei desalinhado, desviado, desgovernado, fora da tua palavra. Eu ainda não tinha ouvido uma palavra como esta, mas agora eu recebi a tua palavra. Como disse o profeta Abacuque, eu ouvi a tua palavra e temi, ó Senhor.
tua obra no meu coração, implemente a tua vontade, estabeleça a tua palavra, tem misericórdia da minha vida, que as práticas que não te agradam, que eu as abandone agora, que o pecado que eu pratico, que eu vire as costas para ele agora, e que eu esteja como noiva adornada, como noiva maravilhada, ataviada, com vestes de santidade, esteja preparado para ouvir o Senhor quando a trombeta tocar, encontrar com o Senhor no céu. Clame a misericórdia de Deus sobre a sua vida, meu irmão. Se você se preocupa com a sua salvação, se esta palavra produziu algum temor dentro do teu coração, clame pela misericórdia. A oração que temos que fazer agora é esta: misericórdia, Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, dá-me força para que eu possa permanecer na tua presença. Eu creio que aquele que permanece na palavra da tua perseverança não viverá o dano, a desgraça, o terrível tempo da grande tribulação que há de vir para assolar toda a terra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Diga amém. Fala assim: Jesus, muito obrigado por esta palavra. Eu precisava ouvi-la. Domingo que vem não vem sem Bíblia. Traga a Bíblia. Não há como ministrar escatologia sem ler. Amém? Levante as suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Ele faça resplandecer a luz do teu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. E que Ele te dê a paz. Vão em paz, que Deus abençoe. Tenha uma ótima semana, amigos da live. Deus os abençoe sobremodo que esta palavra possa permanecer em vossos corações, despertando-os e trazendo temor no coração de todos vocês. Eu falei tudo aquilo que Deus colocou no meu coração e me ordenou para que pregasse.